Muito bom dia, meus queridos. Ouça o que eu vou te dizer. Nem todo pai foi presença, mas todo pai deixou marcas. Pense nisso. Nem todo pai foi presença, mas todo pai deixou marcas. Existem feridas que não sangram, mas que silenciosamente moldam quem você se tornou. Sejam bem-vindos para este tempo, graça e paz, bom dia, meus queridos, para essa série preciosa de cura emocional através de princípios que eu estou entregando para você, chamada Voz do Pai. Hoje, nessa live, eu vou entregar para você um princípio que traz cura emocional, precioso, poderoso, que está aí ao alcance das suas mãos. E eu quero pedir que você, nesse momento, envie aí os seus convites para trazer o maior número de pessoas possível para serem impactadas e curadas através de um princípio, através de algo precioso que já está liberado para nós. Combinado? Eu vou mandar aqui os meus aviões, meus convites, trazer aqui os meus queridos para este tempo, um tempo de cura, um tempo de entendimento, um tempo onde você não fica mais refém de situações, não fica mais refém na mão de ninguém, mas traz para si essa maturidade, essa responsabilidade que você precisa para caminhar e para ser curada de marcas que certamente foram deixadas em você, em mim, mas que também está ao nosso alcance, nas nossas mãos, para que a gente use isso a nosso favor, use como um remédio para as futuras gerações. Eu vou mandar aqui e peço para que você, por favor, faça o mesmo, tá bom? Para a gente trazer aqui homens e mulheres, pessoas que precisam desse entendimento, para que a gente entenda que há uma voz que deve prevalecer na nossa alma, uma voz que deve prevalecer na nossa vida. Eu estou mandando aqui e a gente já vai dar continuidade para essa jornada chamada a voz do Pai. Sabe essa voz que ecoa dentro de você? Sim, ela ainda fala com você. Ela ainda fala com você. Vamos lá. Que ou eu falo ou eu mando os aviões, né, gente? Tô aqui. Vamos chegando. Vamos chegando para esse tempo precioso de autoconhecimento, libertação, liberdade emocional, responsabilidade emocional, porque nós precisamos, gente, de responsabilidade emocional. E só tem responsabilidade emocional quem alcança uma maturidade emocional, né? Vamos lá, mandei. Muito bem. Ah, que bom! Seja bem-vinda, Tamires. Também fiquei muito feliz de encontrar com você ontem. Sejam bem-vindos. E eu comecei esse tempo dizendo que, muito embora seu pai possa não ter sido presente, ele deixou marcas. Nem todo pai foi presente, mas todo pai deixou marcas. Queira você ou não, aceite você ou não, todo pai deixou marcas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu vou falar com você hoje e vou dar para você um princípio de cura emocional. Isso vai curar a sua vida se você colocar este princípio em ação. Porque, gente, não é
Nós não podemos mudar o que a gente viveu. Põe isso na sua cabeça. Eu convivo com muitas pessoas que ficam presas numa situação que não vivem o hoje porque elas estão presas numa situação lá atrás. O emocional da pessoa, o espiritual da pessoa está preso ali. Como que vai viver bem hoje? Como que vai ser diferente? Como que vai construir um futuro diferente se está num lugar que não há transformação? Gente, o passado é referência, não morada. Se por um acaso você fica ainda presa neste lugar de passado, esquece futuro diferente. Passado é referência, ensino. Não fica presa na dor, fica presa no ensinamento. E o ensinamento que você vai ter hoje. Você já mandou os seus convites para os seus contatos? Faça a sua parte, manda. Vamos ter um tempo precioso aqui. A dor que tem aí com você, que você herdou, sem querer, sem pedir, não precisa ser o legado que você vai deixar. Já chamou o pessoal aí? Então, queridos, se você hoje carrega marcas deixadas por um pai que falhou, e deixa eu te dizer algo, todos falhamos. Gente boa também erra, tá? Lembra disso. Se você hoje carrega marcas de um pai que falhou, quero que você entenda que cada um sempre vai dar só aquilo que tem, só aquilo que ele é. Se há um buraco na sua alma, aonde deveria ter havido direção, aonde deveria sim ter havido proteção, aonde deveria ter havido colo, se há esse buraco, eu quero lembrar você de algo que você pode ter esquecido, mas que o céu não se esqueceu. É eterno. Eu quero dizer que Deus é Pai. Deus é Pai e Ele sempre esteve ali. Sempre esteve ali. E é tão lindo porque Ele também já nos deu a cura, já nos deu a cura emocional através de um princípio. E este princípio, queridos, não é um peso. Você vai entender isso até o final dessa live. Traz pessoas aí, preste atenção. Até se for possível trazer um caderno, porque, gente, vou te dar um dado científico aqui. Depois de uma semana, você vai se lembrar muito pouco do que foi dito aqui. Então anote. Depois de uma semana, você vai lembrar 10% só das coisas que eu vou te dizer aqui. Então traz um caderno, anota tópicos, para que você não se esqueça, porque depois de uma semana quase tudo se perde, você não pode guardar, não dá para você guardar tudo na mente. Anota. Então eu quero que você preste bem atenção nisso, que Deus deu um mandamento, não como um peso, mas como um princípio de cura, para que a gente seja curada dessas dores, porque todos temos dores, não dá para a gente chegar aonde nós chegamos, com a idade que nós estamos, sem um machucado, sem uma ferida, sem um trauma. Gente, aceita. Faz parte da nossa vida. Todo processo, ele deixa marcas. Todo processo deixa marcas, deixa dores. Eu estava comentando com uma amiga agora de manhã, que o ser humano, ele faz de tudo para evitar um desconforto, evitar uma dor, evitar o processo. Só que o crescimento, ele só acontece no processo. Não quer passar um desconforto, não quer passar nada. Por isso não alcança, por isso não cresce, por isso não atinge uma maturidade necessária. Não desperta, não cria novas habilidades emocionais, espirituais para romper, para viver coisas diferentes. Gente, matemática, mais do mesmo é sempre o mesmo. Então, se nós não crescermos, não passarmos pelo processo, não desenvolvermos novas habilidades, como que a gente vai querer viver o novo? Pensando sempre na mesma coisa, na mesma dor, focando na dor. Se você pensa só em dor, o que você vai ter? Dor. Se você pensa só no que deu errado, o que você vai ter? Só isso. Então hoje eu quero que você ouça de coração aberto. Olha o que diz a palavra em Êxodo
20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Perceba que isso não é sobre o passado que te feriu, mas é sobre o futuro que te espera. É sobre o futuro que te espera. É sobre a vida abundante que está disponível para você a partir do momento que você tem um entendimento novo. A partir do momento que você começa e entende que precisa soltar aquilo que te prende e honrar a raiz que gerou você. Não é para ser peso, é para trazer libertação. E, gente, mesmo que essa raiz tenha sido imperfeita, que com certeza ela foi. Você não é perfeita, você não é perfeito, eu não sou. Nossos pais não são ou não foram, caso não estejam aqui. O seu pai não foi, o meu pai não foi. Mas isso não é motivo e nem é regra para que você fique presa nisso. Talvez você esteja presa em dor. Eu conheço pessoas com quase 90 anos que, se você sentar com essa pessoa, ela só vai falar das dores do pai, das dores dos pais. 90 anos quase. Só fala das coisas que feriram, daquilo que não teve, daquilo que deveria ter sido, mas não foi. Veja se você não está criando o teu ambiente a partir desta declaração, a partir desse enredo que você conta, que você fala para você, e aquilo que você fala, aquilo que o teu cérebro entende, aonde você está presa, é o roteiro, é o ambiente que você está criando. Criando um ambiente de dor, de tristeza, de rancor, de amargura, simplesmente por não ter colocado um princípio que traz essa cura para você. Lembra da raiz? A raiz é imperfeita, gente. Mas o nosso Pai, Ele deu essa estratégia, essa ferramenta poderosa para a gente ser curada. Isso ativa, esse princípio ativa essa cura emocional. Honra ao nosso Pai terreno, com todos os seus defeitos. Com todos os seus defeitos. Só que não tem só defeito. E vamos imaginar que você não tenha boas lembranças do seu Pai terreno, não tenha boas falas. Esse tipo de mandamento, essa honra, honrar um pai que falhou, pode parecer praticamente impossível. Talvez você me ouça dizendo isso e fale: ah, mas você não sabe, você teve um pai muito bacana, você teve um pai muito engraçado, você teve um pai que te amou, você teve um pai muito bacana. Queridos, não foi perfeito, mas sim eu tive. Mas eu também tive que passar por esse caminho. Eu também tive que passar por esse caminho. Todos temos. Pode parecer impossível para você quando todas as lembranças que você tem são lembranças de ausência, são lembranças de cobrança. Talvez seja difícil. Só que esse princípio da honra, que transforma vidas, que transforma futuros. O princípio da honra, ele não está ligado a merecimento. Não é porque fulano ou ciclano merecem ou não, independente. Falta muita honra hoje em dia, não só em direção aos nossos pais, mas em direção a todo tipo de autoridade. Honra fala sobre reconhecimento. Honra fala sobre posicionamento, a posição que você coloca. Honra não fala sobre merecimento. A pessoa merece, então vai ser honrada. Não, é reconhecimento da posição que ela ocupa. Aí é a sua parte. Se a pessoa, o que ela faz com isso ou o que ela deixa de fazer com isso,
já é outro departamento, não diz respeito a mim e nem a você. Entende? Então, honrar o pai, honrar os nossos pais, não diz respeito a merecimento, mas diz respeito à tua decisão de ser livre da dor, de ser livre de situações que te prendem na amargura, que te prendem na raiva, que te prendem em situações que estão trazendo dor para o teu coração, estão ali amargurando a tua alma. E amargura, gente, cria uma raiz de amargura e ali passa-se anos, um ano, passa outro, e aquilo vai ficando mais profundo. A raiz, ela vai ficando contaminada. Se a raiz está contaminada, o fruto está o quê? Se a raiz está contaminada, o fruto também está. Então hoje é dia de cura. Hoje é dia, se você tem o teu pai aí com você, eu sei que talvez possa não ser fácil, mas é possível. Gosto de uma frase que diz assim: não precisa ser fácil, tem que ser feito. Quantas coisas você está correndo que você sabe que você tem que fazer? Não precisa ser fácil, tem que ser feito. A cura emocional, essa liberdade, se tornar livre, porque essa dor, ela te prende, ela pesa e dificulta a tua caminhada. E, gente, presta atenção. Honrar não é você dizer que não doeu, não é você aceitar o fato de a pessoa ter errado com você. Honrar não é você aceitar que você merece. Não. Honrar é você decidir, reconhecer a posição e dizer para você: eu não vou mais carregar este peso. Eu não vou mais carregar esse peso. É reconhecer que, embora o teu pai e o meu pai, eles tenham falhado, e sim, eles falharam, falo com toda certeza, ele foi o canal que Deus usou para te dar vida. Sim. Traz isso ao seu entendimento e lá para o teu coração e entenda que talvez você olhe o teu pai com todas as características que você entende que um pai deve ter, ok? Ser amoroso, protetor, provedor, cuidadoso, dar direção, ser apoio, ok. Mas talvez ele não tenha sido tudo isso, ou talvez ele não tenha sido nada. Mas lembre-se que ele é uma pessoa. Lembre-se que até ele chegar aonde ele chegou, talvez ele não tenha ouvido o que você está ouvindo hoje. E se ele não entende ou não entendeu, ele deu aquilo que ele podia dar. Todo mundo deu o que podia dar, dá o que pode dar, dá o que sabe, dá o que é. Então talvez o que ele tenha passado, ele deu aquilo que ele conseguiu, sendo tudo ou nada, sendo bom ou sendo ruim. É reconhecer que, embora ele tenha falhado como pai, ele foi um canal para que você fosse, de alguma maneira, abençoada, que você tenha recebido essa vida. E, gente, e essa posição, você não precisa nem achar mais nada. Essa posição, ela já basta para que você o honre. E honra não é você se submeter a maus tratos, honra não é você se submeter e achar bonito qualquer tipo de agressão, ou fala, ou acusação, não. Honra é reconhecimento da posição. Honra é você entender que por mais que a pessoa tenha errado, ela ainda ocupa uma posição. Não é você também chegar lá de peito aberto e aceitar todo tipo de maus tratos, não. É algo um pouco maior, é algo espiritual. A Bíblia não condiciona esse mandamento. Honre seu pai e sua mãe se eles forem legais. Honre seu pai e sua mãe se eles forem irrepreensíveis. Não, gente. Não tem condição. Honra o teu pai e tua mãe. Para quê, gente? Completa a frase comigo. Para que tu vivas bem. Quer viver bem?
Você entende que não é sobre eles? É sobre você. É quando você coloca esse mandamento em prática, você vai trazer cura para você, para que você viva bem. Se não é um peso que você carrega, que você sai arrastando ao longo da vida, não consegue viver bem, não consegue se relacionar bem, não consegue ter bons relacionamentos amorosos, casamentos, inclusive profissionais. Honra é sobre você escolher viver em paz. Honra é sobre você escolher viver em paz, com o coração limpo, com a mente leve e olha, anota isso, com a identidade restaurada, raiz tratada. Raiz tratada. Escolher que a voz que vai permanecer aí em você, que você vai permitir que te molde, seja a voz do nosso Pai Celestial. Seja a voz do nosso Pai Celestial. Sabe, decida hoje. Talvez você não sinta, mas eu quero te dizer que você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Você é o que você decide fazer. Porque se você se movimentar pelo que você sente, você vai viver numa montanha-russa emocional. Um dia você tá feliz, outro dia você tá triste. Um dia você tá forte, outro dia você tá fraco. Você quer cumprir um princípio, outro dia você não quer. Quem que vive assim? Sem constância. Não é o que você sente, é o que você decide fazer. Eu não conheço a tua história, talvez possa ter sido uma história de dor, uma história pancada. Mas entende que não é o que aconteceu com você que deve te definir, mas é o que você faz com isso. É o que você faz. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que tem que ser feito. Para que você viva bem. Para que você viva bem. No meu consultório, eu recebo muitos clientes que falam, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Por quê? Porque está ligado com a dor, porque a raiz está contaminada e não está vivendo bem. E não vai viver bem. Não sou eu que estou dizendo, é algo muito maior do que nós que diz isso. Honra para que vivas bem. Honrar é reconhecimento. Não é você achar lindo o que a pessoa fez, preste atenção. Talvez você tenha dificuldade de honrar porque você entende que a partir da honra você vai aceitar o que foi feito de errado. Você vai aceitar o que foi feito de dolorido. Não. Você não vai esconder a dor. Você vai escolher soltá-la. Entender que a pessoa só pode dar aquilo que ela tem, mas que ainda assim ela ocupa uma posição de honra. Ainda assim ela ocupa uma posição que merece reconhecimento. Porque se você não faz isso, se você não faz, você se desconecta. E essa desconexão emocional com o pai, ela traz grandes consequências. Grandes consequências. Não é simplesmente, não adianta você falar, eu não ligo e vivo bem assim. Sinto te informar que não é bem assim que funciona. Não é. Quantas vezes ainda ecoam dentro de você vozes de comparação, uma voz que te ignorava, uma voz que cobrava demais, ou talvez uma voz que nunca veio. Ser humilde, precisa de humildade para honrar. Sim. E olha que interessante, pegando aqui o que a Miriam falou. Humildade não é você ser menos, no sentido de se inferiorizar, no sentido, não, é você assumir a posição. Humildade, eu sei a posição que eu tenho, que eu estou e sei a posição que eu devo honrar. Isso não quer dizer que você é menor, no sentido de pessoa. Entende? É isso mesmo. É preciso se colocar. Honra é posicionamento, gente. É tão sério isso que a palavra, ela coloca honra no departamento de tributo que você deve a alguém. Procura lá em Romanos, eu não lembro o endereço direitinho agora, mas ela fala assim, a quem tributo, tributo, imposto. E a quem honra, honra.
Então a honra, ela está colocada num departamento de uma paga. Não é de uma negociação. Nós devemos, porque assim também nós vamos ter honra. Honra a quem tem honra. É profundo esse assunto, gente. Sabe, a ausência de um eu te amo, silêncio depois de um choro. Presença pode até ter sido física, mas o afeto distante. Isso aconteceu, sabe por que isso deve ter acontecido com todo mundo? Porque talvez o nosso desejo não foi satisfeito, até nós pudemos ter tido, mas não foi o suficiente para aquilo que nós gostaríamos. E tá tudo bem. Não é tudo bem no sentido de, então tá, não vou ligar. Não, é no sentido de entender e de respeitar até a limitação de cada um. Limitação de cada um. E, gente, honra não é um prêmio dado a quem acertou. Presta atenção nisso. Talvez você entenda a honra como se você estivesse premiando alguém que errou ou alguém que acertou. Não. Ela não está vinculada a isso. Honra é uma chave espiritual para libertar quem decide não carregar mais dores das gerações. E como que eu honro? Como que eu honro? Honra, gente, não é tapinha nas costas. Obrigada. Honra não é isso. Honra é coisa maior que isso. É reconhecer. Honra é você olhar para a pessoa e entender que ela ocupa uma posição e que você comece não julgando, comece não criticando, comece não acusando. Comece olhando para a pessoa, para o teu pai e dando uma averiguada na história dele, entendendo que talvez ele tenha sido um sobrevivente de chegar até ali. Talvez ele tenha dado bom demais por aquilo que ele viveu e que ele não conseguiu dar outras coisas. Não é você premiar o erro e muito menos premiar o acerto. É independente do que fez, você é meu pai. Independente do que fez, essa é a tua posição. E posição merece ser honrada. Isso é cura. Isso, gente, é cura. Sabe? Por isso que nós precisamos parar, porque senão a gente vai olhar somente através das nossas dores. Nós temos que trocar a lente. Nós temos que trocar a lente. Quando a gente honra, a gente não está dizendo que não doeu. A gente não está dizendo que não doeu. A gente está dizendo assim, eu não vou mais viver com essa dor governando a minha história. E quando vamos imaginar que o seu pai não esteja mais aqui. Faça uma imagem ali mental, faça uma oração e imagine você honrando o teu pai, você perdoando, você entendendo que ele fez o que ele pôde, mesmo com muitos erros, que você não está ali aceitando ou ratificando violência, agressão, ausência, não. Mas você está escolhendo permitir que uma outra voz direcione a sua vida. Porque para um homem, a falta de relacionamento, de conexão com seu pai, vai afetar diretamente a masculinidade dele, o jeito que ele reage. Para a filha, questão de segurança, identidade. É muito sério quando há uma desconexão com o pai. Os impactos emocionais, eles são muito grandes. E mesmo que o seu pai não esteja mais aqui, como o meu não está, eu sinto tanta falta dele, gente. E não foram só flores. Eu só tenho coisas muito boas para falar do meu pai, mas tem coisas que foram sérias. Tem coisas que eu tive que tratar e curar depois que eu entendi. A vida não é só flores. O processo
quando a gente entende coisas que nós temos que passar, dores que nós temos que enfrentar, porque tem dores, gente, que só passam quando a gente passa por elas. Não corra de confronto, não corra de desconforto, não corra de observação. Andressa, honrar sem fazer... Honrar o quê? Honrar seria fazer melhor? Honrar seria escolher viver de acordo com os princípios, fazer diferente. Pode ser sim, pode ser. Honrar, a gente tem que tomar cuidado, porque se você não escolher honrar da maneira correta, você pode escolher inconscientemente honrar repetindo. Olha a seriedade, presta atenção nisso, você que é pai. Se você não escolher honrar da maneira correta, segundo a palavra, vivendo de uma maneira diferente, você pode inconscientemente honrar repetindo dores. Honrar repetindo dores. Você pode escolher inconscientemente honrar repetindo essas dores que governam a sua história. Entendi sim, Andressa. Entendi sim, você se expressou bem. Tá? Então é questão de escolha. Escolher trazer para suas mãos o poder de decidir. Porque enquanto você não escolhe conscientemente honrar, você está honrando de outro modo. Entende? Por isso, gente, honrar não significa aprovar. Honrar não significa esquecer, muito menos se calar. Honrar é um ato espiritual. Por isso que você, talvez, humanamente falando, fique muito difícil. Peça ajuda para o Senhor. Peça ajuda para o Espírito Santo. Perdão é algo espiritual. Humanamente a gente quer vingança. Humanamente a gente não quer perdoar. Humanamente a gente não quer honrar. Pois aqui. É que aí vai ficar muito longo, não vai dar. Honrar as minhas crenças. Cuidado, tá? Quais crenças? No que você crê que seja verdade? Tá? Então, eu diria trabalhar quais são as suas crenças e colocar a verdade, minha mãe falava verdade verdadeira, a verdade real, que é a verdade, que é o que Deus fala. Porque talvez nas nossas crenças, nas suas crenças, estejam falas do Pai terreno que moldaram você e colocaram você numa situação de sofrimento. Ficou claro? Então, a gente tem que alinhar com a verdade de Deus. E honrar é um rompimento, gente, com a prisão emocional que liga você para a dor. A gente se conecta pela dor, por isso que a gente tem que trabalhá-las. Porque se nós não trabalhamos, lembra que eu falei que você vai honrar de um jeito ou de outro? Então honre da maneira correta para que você não repita essa dor. Quando rejeitamos a figura do Pai, estamos rejeitando o que veio dele também. Sim. E gente, ninguém é 100% bom, nem 100% ruim. Ninguém acerta tudo ou erra tudo. A nossa mente, ela tem a tendência a sempre guardar mais, tem um viés negativo. A gente, até os 2 anos de idade, 3, a gente não tem muita memória de fatos, né? Porque a mente não está ainda totalmente madura, preparada, não está nada, né, na verdade. Então, mas sempre o que é negativo vai aparecer mais como até um mecanismo de defesa. Então, cuidado de acreditar em algo, de que nunca teve nada de bom, que o pai sempre foi ruim. Cuidado, não é 100% verdade. Não é, né? É um propósito divino, há um propósito divino em tudo na nossa vida, sim, queridos. A tua dor entregue nas mãos de Deus vira remédio para o outro. Existem dores físicas, doenças físicas relacionadas à falta de perdão, à falta de honra.
A honra, ela cura e a desonra adoece. A honra cura, a desonra adoece. A desonra, ela abre portas muito ruins. Você entende que o beneficiado é você? Sempre vai ser você. Quando você decide obedecer, saia com esse propósito, saia com esse entendimento. Peça para que o Espírito Santo amadureça essa palavra no seu coração. Que a voz que tem que prevalecer na sua vida é a voz da verdade, a voz do Pai Celestial. Os nossos pais erraram, assim como você também erra, como você também errou e infelizmente como você também vai errar. Cuidado para não honrar repetindo as mesmas dores. Honra e tudo te irá bem. Vamos repetir, fazer uma declaração aqui de propósito? Vamos? Eu quero que você entenda que palavras, posturas, quais foram as palavras e posturas do pai de vocês, dos nossos pais que impactaram você? Comece a desativar essas crenças de que não tem jeito, de que eu fui muito infeliz, de que meu pai era um monstro. Analisa, observa, compaixão, perdão, humildade. Lembra, honra é questão de posicionamento. Traz isso à sua memória, traz isso. Então, queridos, escolha honrar, não porque ele merece, porque talvez realmente não merece. Na verdade, nenhum de nós merece. É algo tão espiritual. Não é porque ele merece, mas porque você não quer mais viver acorrentada à mágoa. Porque você não quer mais viver acorrentada à mágoa. Reconheça Deus como teu Pai Celestial, como que deu o teu Pai para ser canal de vida para você, e isso basta. Sabe? Sabe por que honra não é tapinha nas costas? Quando você vai para casa, uma coisa simples do dia a dia que você pode fazer e vai começar a trabalhar em você. Quando você vai para casa do seu pai, da sua mãe, você leva alguma coisa? Ou você vai lá domingão só filaboia e não leva nem uma garrafinha de suco? Isso, comece com isso. Comece honrando, retribuindo o que foi feito. Porque senão você ia comer em algum lugar, não ia? Você ia fazer comida na sua casa, não ia? Então comece a honrar de uma maneira eficiente. Não é só um obrigada, pai, obrigada. Não, ó, tô aqui colaborando, tô aqui honrando, tô aqui, né? Lembra da paga? Tô aqui pagando de alguma maneira, pagando com uma ajuda, pagando com honra, pagando com elogio, pagando com agradecimento. Queridos, é forte isso. Liberte o que passou. Liberte o que passou e abre espaço para que você viva em paz. Senão, não tem como. Não tem como você viver bem sem cumprir esse mandamento. Então, esse princípio é uma porta para a sua cura emocional. Não só para a sua, mas para os seus filhos, para os seus netos. Isso é importante demais. Honra para que tudo te vá bem. Amém? Então que você declare que você escolhe honrar, não porque ele merece, mas porque você não quer mais ficar acorrentada e nem presa à dor. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Temos mais A Voz do Pai na semana que vem, dia 8, tá? E a gente vai continuar isso porque é profundo, forte e libertador. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma sexta-feira abençoada e comece a colocar em prática. O que você ouviu aqui. Manda uma mensagem, se seu pai estiver aí, estiver vivo,
Não perca tempo não, manda uma mensaginha, começa a abrir esse caminho para que tudo te vá bem. Deus abençoe você, tenha um dia de paz.